Olá pessoal, dando prosseguimento à aula anterior, vamos ver nossa segunda aula, ok? Na maioria dos países, existem organizações com o objetivo de estimular e controlar a criação de normas a nível nacional. Você pode observar que alguns países da Europa têm algumas normas específicas, normas próprias deles, que foram elaboradas, implantadas, primeiramente em seus países, para posteriormente serem divulgados internacionalmente para outros países. Em matéria de Brasil, pessoal, existe uma organização chamada ABNT. O que vem ser o significado desta sigla, ABNT? Significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Assim como nós vimos anteriormente, as normas que são elaboradas, são implementadas nos países da Europa e de outros continentes, especificamente para atender a demanda das empresas, tanto na área privada quanto pública. E nosso país não é diferente. Temos a ABNT, que elabora essas normas técnicas para as empresas. E ela tem como objetivos, os objetivos da ABNT, dessa associação instituída aqui no nosso país, primeiro, promover a elaboração de documentos normativos técnicos, primeiramente. Segundo, colaborar nas atividades relativas à normalização técnica. Terceiro, promover as normas técnicas brasileiras. Esses são os objetivos básicos, fundamentais da Associação Brasileira de Normas Técnicas no Brasil. Todas as empresas, as indústrias que desenvolvem essas atividades, existem normas que são aplicadas, elaboradas pela essa associação, a ABNT. Então, pessoal, como nós estávamos falando, a norma ISO, existe série 9000, existe uma série de normas da série 9000. Ela é uma referência. Temos a série 9001, a série 9002, a série 9003, 4. Cada qual tem um significado, interpretação diferenciada uma da outra. A empresa tem que saber o tipo de norma que ela vai escolher, vai optar para poder implantar em sua organização e posteriormente implementar a mesma através de um cronograma pré-estabelecido. A série 9001, ela tem um significado, uma interpretação diferente da 9004. Isso vai muito de interesse da própria empresa. O que ela pretende oferecer ao cliente? O que ela pretende buscar em relação ao cliente? Oferecer a ele, melhor dizendo. As empresas, para se tornarem competitivas no mercado de trabalho, é importante elas se certificarem, obter a certificação dessa norma, para poder até mesmo oferecer ao cliente uma qualidade, no sentido de poder oferecer melhores condições de atendimento e etc. Vamos ver o que significa
a sigla ISO é uma sigla de uma organização internacional que elabora essas normas. A série 9000, como eu falei anteriormente, 9001, 9002, utilizada por quase todos os países do mundo. Espanha, como exemplo, temos Alemanha, temos Japão, temos Inglaterra, Estados Unidos e o nosso país, Brasil. Já está se adequando, já se adequou, melhor dizendo, a essa norma. As empresas de pequeno, médio e grande porte estão obtendo as certificações dessa norma, da ISO 9000, para poder oferecer melhores qualidades nos seus produtos e serviços, como eu falei anteriormente, na indústria também, aos seus clientes, seja eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A ISO, ela significa uma organização, como eu falei anteriormente, internacional para normalização. Tá certo? Esse é o significado da ISO aqui no nosso país. Agora, você conhecerá uma das criações desta norma internacional, designada pela sigla ISO. Mas o que diz essas normas? As normas de série ISO 9000, ela contém 21 elementos que orientam como a empresa pode garantir a qualidade dos seus produtos e serviços produzidos, dando confiança aos clientes. Como eu falei anteriormente, num futuro próximo, veja o que poderá acontecer com as empresas que não atenderem essas normas. Não podemos falar realmente no presente, tão somente futuro, mas no presente. As empresas, seja ela de micro, pequeno ou grande porte, as que oferecem, depende do ramo de atividade, seja serviços, comércio ou indústrias, se elas deixarem de atentar para essas normas internacionais, estou falando aqui especificamente do nosso país, o Brasil, elas podem perder clientes, certo? Elas podem também dispensar os empregados e até haver o que? A falência das empresas, fechamento dela. Porque hoje a competitividade em relação às empresas, elas estão muito grandes. E obtendo essa certificação dessa norma da qualidade, ela vai se tornar uma empresa muito bem competitiva no mercado. No que se refere, podemos exemplificar aqui, a questão da melhoria contínua. O que vem ser a melhoria contínua? No mundo competitivo, deve-se ter em mente que sempre há algo a ser melhorado, tanto por parte dos profissionais, pessoas físicas, quanto as empresas, pessoas jurídicas. Com relação ao cliente, nós podemos exemplificar aqui alguns tópicos relacionados à questão da liderança, a abrangência, a participação mútua, os fatos e dados, visão sistêmica, melhoria contínua. Em relação ao cliente, você pode observar
que os princípios da qualidade focalizam o cliente. Vamos ver em relação à avaliação das necessidades e expectativa dos clientes deve ser feita permanentemente. Para tanto, é preciso que seja observado os 5 componentes básicos da qualidade total. Esses 5 componentes básicos são a qualidade, o custo, o atendimento, moral e segurança. Então, pessoal, vamos ver agora as ferramentas para a qualidade. Quais são as ferramentas que abrange a qualidade em uma empresa? É natural achar que temos a solução dos problemas de nossa área de trabalho, devido à experiência e à intimidade que temos com a mesma. Isto é, vivência é muito importante. Vivenciando a qualidade total na empresa, estão buscando a cada instante melhorar o nível do atendimento das necessidades e expectativa dos clientes. Isso significa resolver os problemas que impedem atingir este objetivo. Você será apresentado a um conjunto de ferramentas que o auxiliarão na identificação e solução destes problemas. A primeira ferramenta que é muito utilizada perante as empresas chama-se LV. Significado são listas de verificação. É uma das ferramentas aplicadas em loco. A primeira ferramenta, a LV, é usada quando você precisa colher dados baseados em observações. Vejamos alguns exemplos como é realizada, ou melhor, utilizada essas LV pelos seus colaboradores dentro de uma empresa, de uma organização. Primeiro, pode-se usar a LV para saber sobre a utilização do equipamento de proteção individual, mais conhecido como EPI, pelos empregados, colaboradores de uma empresa. Vão fazer uma relação se os funcionários da empresa A está utilizando os equipamentos que foram oferecidos aos mesmos. Segundo, no setor de vendas de uma determinada empresa, você pode analisar dados relativos aos locais de vendas, o volume de vendas por local, volume de vendas por vendedor, tipo de produto mais vendido. Então, pessoal, relacionado ao volume de vendas por vendedor, em cada local que foi observado através das LVs, no caso, lista de verificação, pelo colaborador que foi capacitado, treinado para tal, ao chegar no local, ele vai evidenciar em sua listagem, na sua lista de verificação, observando quantos vendedores estão naquele local, qual o volume responsável por cada vendedor.
naquele local de trabalho. Ele também pode fazer a lista de verificação pelo tipo de produto mais vendido. Vamos dar um exemplo figurado? Uma empresa que vende produtos de equipamentos de inspeção. Ele vai observar na sua lista de verificação quais os equipamentos que forem mais vendidos naquele local. Diante dessa levantamento, dessa observação, ele vai retornar para a empresa e fazer o seu relatório final. Objetivando o quê? Ele tem que definir claramente o que se pretende verificar. O que eu quero verificar? Quero verificar o quê? Os equipamentos dentro de um pipe shop, de uma indústria mecânica. Ok. Definir o período em que os dados serão coletados. Vamos dizer um período de segunda a sexta, de 8h30 às 11h30. Um exemplo. Já definiu o período. Terceiro, com relação à lista de verificação ainda, elaborar um formulário para registrar os dados coletados. Ele vai elaborar esse formulário, pode ser em Excel ou Word, para ele evidenciar esses dados que serão coletados em loco. Quarto, o supervisor imediato ou o próprio gerente da empresa, ele deverá treinar essas pessoas, esses colaboradores que irão coletar esses dados. Pode ser um inspetor de equipamentos, ou pode ser um estagiário do mesmo, onde haverá a coleta dos mesmos, desses dados. E efetuar a coleta desses dados, como eu falei anteriormente, né? Ele vai ter que evidenciar. São usadas para a coleta de dados de forma simples e objetiva, evitando, melhor dizendo, o esquecimento do que deve ser visto. Ele tem que, ao chegar no local, focar o que foi definido para ser verificado. Então, pessoal, aqui termina a segunda aula. Veremos na próxima.